da primeira petição. Já vimos, obviamente, o prefácio. O verso 9, na parte B, ela então nos ensina um outro ponto aqui sobre o que diz respeito às palavras certas que nós devemos nos dirigir ao Senhor Deus. E a parte B do verso 9 diz assim: santificado seja o teu nome. Então, se o prefácio aqui, ou a invocação, ela nos indica a quem nós nos dirigimos diretamente em nossas orações, agora a primeira petição nos mostra que Deus, ele é digno de toda adoração e que os nossos desejos devem ser convertidos e inclinados somente a Ele. E aqui é interessante ver que o Catecismo Maior, na pergunta 178, vai nos dizer que a oração o texto literalmente, entre aspas, diz assim: a oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus. Veja que a primeira de todas as coisas que o nosso coração deve ansiar é pela majestade, é pelo brilho e o esplendor e a glorificação do Deus Trino. Em outras palavras, a primeira coisa que você deve pedir é que o seu coração adore verdadeiramente ao Senhor. Esse deve ser o primeiro desejo de todos os outros desejos e de todas as outras petições que estão no seu coração. O que também nos é chamado a atenção, e a exortação que nos é trago aqui nesse momento inicial, é que também nós somos chamados ao cuidado de não nos achegarmos à presença do Senhor de forma incrédula. A incredulidade, inclusive, levou Caim a ser rejeitado por Deus e, por isso, por causa da sua incredulidade, ele matou seu próprio irmão Abel. E lembre-se, Caim estava junto com Abel, adorando ao Senhor, orando ao Senhor. Nós já vimos, inclusive, em Romanos capítulo 1, verso 21, que os homens, simplesmente, eles não glorificaram a Deus e muito menos demonstraram alguma gratidão a Ele. A incredulidade aqui, antes de qualquer coisa, é o ponto de partida para a idolatria e até mesmo entre os cristãos que seguem sistematicamente as ordenanças do nosso Senhor na sua palavra. Em segundo lugar aqui, a incredulidade é a pior de todas as formas de pecado que a Bíblia nos mostra. Há de se dizer que, inclusive, a incredulidade é a raiz, Romanos 1 nos deixa claro isso, acabamos de ver. A incredulidade é a raiz de todos os males que levam então o homem à rebeldia contra o Senhor. Primeiro de todos os pecados, quando alguém se rebela contra o Senhor, seja qual for o pecado que ela venha cometer, produz no seu coração essa rebeldia, a fonte dela se chama incredulidade, indisposição, resistência ao nome santo do Senhor. Ora, meus irmãos, por causa da incredulidade dos homens, é que Deus os entregou às suas paixões infames. Romanos 1, verso 24. Mais do que isso, nós somos lembrados pelo apóstolo Paulo, nesse mesmo texto de Romanos, que, permita-me citar literalmente o que o apóstolo Paulo diz lá no verso 24, que eles mudaram a verdade de Deus em mentira e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Veja que ao descrever a idolatria e a incredulidade dos ímpios, o apóstolo Paulo não ousa aqui deixar o nome de Deus simplesmente à mercê deles, da zombaria e dos escárnios dos ímpios. Mas o apóstolo Paulo tem o cuidado de, ao mencionar e fazer a descrição, essa denúncia grave dos ímpios, e por que Deus os entrega às coisas mais absurdas e terríveis, os pecados mais escandalosos e aberrantes que você possa imaginar. Ele tem o cuidado de fazer uma doxologia no meio dessa tragédia aqui todinha. Em outras palavras, é como se o apóstolo Paulo nos dissesse: vocês deveriam ter vergonha e tremor nos seus corações ao mencionarem o nome de Deus quando vocês estão rebeldes contra Ele. E aqui é curioso ver que Jesus nos ensina que a primeira coisa que nós devemos pedir em nosso coração, ou em nossas orações, é que nós não sejamos incrédulos em relação a Ele. Bom, se somos crentes, talvez você esteja
pensando aí, se perguntando, se nós somos crentes, é possível que sejamos incrédulos e não reconheçamos Deus como o Senhor da nossa vida? Veja, um eleito regenerado, ele nunca rejeitará o Senhor Deus. Contudo, por estar em pecado, seja no seu coração, seus pensamentos, mas também se muitas vezes Deus faz com que essa pessoa exponha o que está no seu coração e na sua conduta, nas suas atitudes, ela também está em pecado, ela pode agir em certo aspecto como alguém que nega a Deus ou que não tem disposição para entregar a sua alma em oração. A prova disso é que quando nós estamos em pecado, alguém tem vontade de orar? Alguém tem vontade de sequer pensar em Deus e na sua santidade? Não. Em certa medida, então, a partir desse exemplo, dessa constatação, aqui nós temos uma certa medida de incredulidade da qual os ímpios desfrutam dela integralmente. Todos nós, em alguma medida, nós sofremos com esse problema. Todos nós. Todos nós, em alguma maneira, durante a nossa vida diária, as nossas atividades, de alguma forma, a começar das nossas negligências mais óbvias em relação à nossa vida com Deus. Nós temos, em certa medida, essa resistência. Nós sofremos com ela, por causa do pecado no nosso coração. A primeira petição nossa deve ser sempre desejar que o nome de Deus seja santo na nossa boca e também no nosso coração. Que não caiamos no pecado de negar e defraudar o nome do Senhor na nossa boca, também no nosso coração. E sempre nós devemos orar pedindo que o nosso coração seja convencido e persuadido pela verdade, para que toda a incredulidade caia por terra em nossa vida e na vida dos nossos irmãos. A gente sabe que Deus possui vários nomes. Os nomes, na história antiga, eles sempre estiveram atrelados à personalidade ou caráter, como também a eventos históricos ligados a uma pessoa, a um indivíduo. Enquanto que também os nomes nos mostram que os homens eles estão passivos de mudança, Deus, nos seus títulos, nos seus nomes, Deus é imutável, Deus não muda, Deus não é passivo de mudanças. Então veja que Deus ele não muda o seu nome, porque o seu nome é santo, porque Deus é santo. Os seus nomes, na verdade, aqui são títulos e qualificações da sua própria natureza divina. Ao mesmo tempo aqui, meus irmãos, que Jesus está revelando a nós que em todas as coisas a presença de Deus sempre será revelada de forma santa. Sempre Deus se manifestará, sempre Deus irá se revelar, sempre a sua presença, seja onde for, no meio de qual lugar for, no meio de qual povo for, seja o que estiver acontecendo ali, as coisas mais absurdas, as coisas mais deploráveis, os pecados que mais provocam a ira de Deus, Deus ali se manifesta santo. Veja, nós não somos impedidos de mencionar os nomes de Deus. Nós não somos impedidos de chamá-lo pelos seus nomes. Aliás, é uma coisa muito interessante ver que nós devemos e somos motivados, nós somos instruídos, recomendados de que nós devemos conhecer os nomes e os títulos de Deus para que apropriadamente e no momento oportuno nós falemos com Ele como convém. Deus, aqui meus irmãos, Deus se alegra e se satisfaz quando nós chamamos Ele pelos seus nomes. Então é por isso que Ele se revelou a nós com todos esses títulos e nomes. É interessante que quando eu me casei com a Raquel, eu fiz questão que ela usasse meu nome. Quando nós estávamos na mesa do cartório, ela estava para assinar ali, ou colocar o nome dela, e ela, quando terminou o Moraes, ela olhou para mim e disse: "Você acha que tem necessidade de eu colocar o Bernini?" Eu respirei fundo, olhei para ela e disse assim: "Olha, eu vou ficar muito feliz e honrado se você colocar o Bernini." Ela não resistiu e botou o Bernini. Nós, representantes da nossa casa,
colocamos os nomes dos nossos filhos, nós colocamos o nosso nome. Eu estou dizendo isso, usando isso como exemplo, porque é interessante ver que os nomes, e por que nós, de bom grado, por que nós temos, se me permite usar essa expressão, me arrisco a usar ela aqui também, para que você entenda o contexto, por que nós temos tanto orgulho e satisfação quando os nossos filhos têm os nossos nomes? Quando a nossa família carrega o nosso nome. Isso aqui, irmãos, tem a ver com a ideia de continuidade, perpetuação da nossa posteridade. A nossa maior riqueza é o nosso nome. Nosso nome carrega uma história. Mais ainda você imagine quando Deus se satisfaz ao proferirmos e honrarmos, chamando Ele não apenas de nosso Pai, mas quando nós podemos chamá-lo de o Senhor soberano, nós podemos chamá-lo de o nosso pastor, chamá-lo de o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Rei da glória. Aquele que é e sempre será o grande eu sou, o Senhor dos exércitos, chamá-lo de a nossa glória, chamá-lo de a nossa força, o nosso Salvador, o nosso escudo, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Chamá-lo de o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, não Jacó. Chamá-lo de Deus de Israel. Quando os seus nomes e títulos aqui são mencionados, ele está sendo reverenciado, amado, adorado, desejado pelo seu povo. Todo rei deseja ser amado pelos seus súditos. E Deus nos criou para isto, meus irmãos. Para que a nossa alegria e o desejo, o anseio da nossa alma seja estar na presença dele. E seja do nosso coração o desejo de glorificá-lo em todas as nossas palavras. Ao usarmos a expressão santificado seja o teu nome, em outras palavras, meus irmãos, nós estamos dizendo glorificado seja o teu nome, magnífico é o teu nome, Salmo 8, verso 1. Grande é o teu nome em toda a terra, o teu nome é santo, o mais excelente de todos os nomes. Isso aqui nos ensina que, ao orarmos, nós devemos, antes de qualquer coisa, invocar e enaltecer o nome do Senhor. Ao passo que devemos tomar muito cuidado com as falsas bajulações em relação ao próprio Senhor, para que não incorramos no perigo de denegrir o nome de Deus e provocar a ira dele. Ah, meus irmãos, se nós tivéssemos o que comer e o que beber, mas mesmo que todas essas coisas fossem tiradas de nós, mesmo que fossem tiradas de nós, o que comer, o que beber e o que vestir, e onde se abrigar, já não seria mais do que suficiente glorificar o nome de Deus para que a nossa alma esteja abastecida, para que a nossa alma esteja contente, satisfeita, cheia da glória de Deus e do deleite nele. Isso nos basta. Amém.